Então, estamos iniciando a aula de Estatística Aplicada, dia 16 de setembro, capítulo 7, teste de hipóteses para a média. E hoje nós vamos estar resolvendo alguns exercícios que podem envolver tanto o teste Z quanto o teste T. Tá? Conforme temos visto aí nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, quando o tamanho amostral é grande, maior do que 30, né? Nós podemos tranquilamente considerar que temos condições de realizar um dos dois testes hipóteses, o teste T ou o teste Z. E nessas condições, realizar o teste Z se conhecermos o desvio padrão populacional. Se não conhecermos o desvio padrão populacional, só nos resta o teste T. Quando o tamanho amostral não é grande, mas a população tem o comportamento de distribuição normal, também nós podemos realizar ou teste Z ou teste T, né, de forma similar. Se o sigma é conhecido, teste Z. Se o sigma é desconhecido, teste T. Né? Então, para exercitar um pouquinho isso, eu preparei aqui um arquivo doc com umas poucas questões. Aqui os enunciados estão bem resumidos de cada uma das questões. Eu já apresento em cada questão a afirmação com relação à média populacional, informo o valor do alfa, informo o tamanho amostral, informo a média amostral, e com relação ao desvio padrão, ou informo o sigma, o desvio padrão populacional, e aí eu posso realizar um teste Z, ou eu não informo o sigma, mas eu informo o S, o desvio padrão amostral. Nesse caso, temos que realizar o teste T. Tá? Então, cada uma dessas questões, nós vamos formular as duas hipóteses, vamos calcular a estatística padronizada, vamos calcular o valor crítico, os valores críticos e o valor P. Tá? Então, vamos aqui enunciado. Cada linha abaixo refere um teste de hipóteses para a média de uma amostra. Suponha que a população normalmente distribuída. Para cada teste hipótese, preencha as células com os valores solicitados. Em caso de teste T, apresente o intervalo em que o valor P está, conforme a tabela T. Né? Conclua se devemos ou não rejeitar a hipótese nula, justificando. Eu posso também pedir, no final das contas, a avaliação com relação à afirmação. Temos condições de apoiar a afirmação, ou não temos condições de apoiar a afirmação. Temos que rejeitar essa afirmação ou não. Tá? Então, vamos lá. Temos aqui o primeiro exercício, primeira questão. A média populacional, o MI, menor ou igual a 46. Um teste onde vamos trabalhar com alfa de 0,05. O desvio padrão populacional é conhecido, é igual a 3,5. O tamanho amostral é igual a 12. A amostra nos levou a uma média de 47,55. Tá? Então, vamos considerar aqui, eu posso jogar para a linha abaixo, etapas anteriores à coleta da amostra. Temos uma afirmação, μ menor ou igual a 46. Essa afirmação ela tem o sinal de igualdade. Então, essa afirmação corresponde à hipótese nula. Tá?
Então, vou resolver aqui no quadro, vou encaminhar a resolução e sempre vou pedir que vocês façam o esboço. Ou é o esboço da curva de distribuição normal padronizada, ou é o esboço da curva T. E nesse esboço, primeiro localizarem o alfa, né? Se o alfa está à esquerda, está à direita, ou está metade à esquerda e metade à direita. Ok? Então, para de compartilhar aqui essa primeira questão. Então, a primeira questão, a afirmação μ menor ou igual a 46. μ menor ou igual a 46. Como essa afirmação é uma hipótese que contém a igualdade, ela é a hipótese nula. Então, a hipótese alternativa, μ maior ou igual a 46. Correto? Então, temos aqui as duas hipóteses formuladas. É um teste, então, unicaudal à direita. Se é um teste unicaudal à direita, vou esboçar aqui uma coluna, desculpe, uma curva que pode ser tanto a curva T quanto a curva Z. Mas o que vai definir se é a curva Z ou a curva T é se conhecemos ou não o sigma. E o sigma é conhecido, 3,50. Sigma é igual a 3,50. Então, nós temos que a população é normalmente distribuída, está no enunciado geral. Conhecemos o sigma. Então, nós podemos tranquilamente trabalhar com a curva de distribuição normal padronizada, o que significa que vamos realizar um teste Z. Então, no eixo horizontal, temos valores de Z. Sendo um teste unicaudal à direita, todo alfa vai estar à direita. E o enunciado nos dá o alfa de 0,05. Eu vou aproveitar esse exercício para fortalecer o seguinte: a partir do momento que eu tenho o alfa num teste Z, eu já identifico o valor crítico de Z. Então, esse é o valor crítico de Z. É um teste do caudal à direita, o valor crítico de Z vai ser um valor positivo, porque à direita do pico, valores positivos, à esquerda, valores negativos. Qual é o valor de Z que tem uma área direita igual a 0,05? É aquele nosso valor de Z, que eu já comentei algumas vezes, está a meio caminho de 1,64 e 1,65. E aí, nesse caso em particular, vamos trabalhar com Z igual a 1,645. Então, esse é o valor crítico de Z. Okay? Então, antes de retirar a amostra, temos as duas hipóteses formuladas, temos definido com que alfa vamos trabalhar, como temos o desvio padrão populacional conhecido, podemos trabalhar com a distribuição normal padronizada, teste Z. Temos definido o tamanho amostral. Tamanho amostral igual a 12. Tá? Retirada a amostra, obtemos uma média amostral igual a 47,55. Bom, que eu estou aqui cobrando e que vocês exercitem. Primeiro o cálculo, quer dizer, primeiro a formulação das hipóteses. Estão ali.
Segundo, a identificação do valor crítico ou valores críticos. Aqui, o valor crítico, 1,645. Terceiro, o cálculo da estatística padronizada, que neste caso é a estatística Z. Então, o Z vai ser a diferença entre a média amostral e o valor da hipótese nula. Essa diferença dividida pelo erro padrão. Sigma dividido por raiz quadrada de 12. Então, o Z vai ser igual a 47,55 menos 46, dividido por sigma, 3,50, por sua vez, dividido por raiz quadrada de 12. Tá? Como nós vamos estar usando uma tabela Z com valores de Z com duas casas decimais, temos que ter cuidado com o arredondamento. Erros grosseiros de arredondamento, eu tenho visto várias vezes. Tá? E aí, erro grosseiro de arredondamento significa erro na questão. Tá? Então, vamos lá. 47,55 menos 46 dividido por 3,5 dividido por raiz quadrada de 12. E 1,53. Vejam se é isso. Vírgula 53. Me confirmem ou não, né? Tiver aqui errado as minhas contas. O erro padrão 3,5 dividido por raiz quadrada de 12. O erro padrão 1,01. Então, com duas casas decimais, o Z igual a 1,53. Então, temos o primeiro quadrante aqui dessa tabelinha, hipótese nula, Mi menor ou igual a 46, hipótese alternativa, Mi maior do que 46. Valor crítico, só um valor crítico, Z crítico 1,645. Valor da estatística amostral padronizada, tá? Eu colocaria a palavra amostral. Valor da estatística amostral padronizada, 1,53. Valor P. Bom, num teste Z, teste unicaudal à direita, o valor P é a área direita de Z. Teste unicaudal à direita, o valor P é a área direita de Z. Então, lá na tabela de distribuição não padronizada, vamos ver qual é o valor à direita de Z igual a 1,53. Como a nossa tabela só tem valores negativos de Z, vamos raciocinar por simetria, né? Então, eu tenho aqui a tabela de distribuição normal padronizada. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, o Z igual a 1,53. A coluna de 0,03 é a quarta da direita para a esquerda, né? 1,53. 1,500123. O valor P está aqui, 0,06301. Valor P, 0,06301. Ok? Bom, nesse meu esboço, vou aproveitar e também incluir tanto a estatística Z como o valor P. Então, vou colocar aqui de forma exagerada, valor crítico 1,645, a estatística amostral padronizada 1,53.
a área à direita do valor crítico é o nosso alfa. A área à direita de Z é o nosso valor π. Tá, então, o que eu não explicitei no exercício, mas eu posso explicitar em questões futuras ou até mesmo no teste. Esboço o desenho da curva ou de distribuição não padronizada ou a curva T e localize nesse desenho o valor crítico ou valores críticos, a estatística amostral padronizada, o valor P e o alfa. Tá? Bom, como nós ainda temos que chegar à conclusão se rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula, deixa eu colocar aqui no meu cantinho, o valor de Z é 1,53. Se o enunciado não exigir que vocês resolvam pelo valor P ou pela região de rejeição, vocês podem fazer a avaliação da forma que preferirem. Tá? Se for pela região de rejeição, vocês têm o seguinte: a estatística amostral padronizada não está caindo ou não caiu na região de rejeição. Região de rejeição é a região do alfa. Então, como a estatística amostral padronizada não caiu na região de rejeição, não rejeitamos a hipótese nula. Okay? Análise pelo valor P. Como o valor P é maior do que o alfa, não rejeitamos a hipótese nula. Okay? Então, as duas análises vão dar o mesmo veredito com relação à hipótese nula. Beleza? Bom, então não vamos rejeitar a hipótese nula. O que eu não pedi no enunciado, mas eu posso pedir de forma complementar, é o seguinte: o que decidimos com relação à afirmação. Como a afirmação é a hipótese nula, concluímos que não temos condições de rejeitar a afirmação. Ok? Então, não rejeitamos a afirmação nessa primeira questão. Dúvidas? Bom, vamos lá. Vamos ao segundo. A afirmação Mi menor que 15,50. Essa afirmação não tem o sinal de igualdade, então essa afirmação vai corresponder à hipótese alternativa. O alfa é igual a 0,05. O sigma de padrão proporcional é conhecido, então poderemos realizar um teste Z. Tamanho amostral igual a 10, média amostral igual a 13,90. Então, antes de retirar a amostra aleatória, temos que a afirmação Mi menor que 15,50. Então, a afirmação Mi menor do que 15,50. Então, a afirmação corresponde à hipótese alternativa. A hipótese nula, então, vai ser Mi maior ou igual a 15,50. Hipótese nula, hipótese alternativa, identificados aqui. Sinal da hipótese alternativa, Mi menor do que 15,50. Então, nós temos um teste de caudal à esquerda. Vamos trabalhar mais uma vez com alfa igual a 0,05. Como o sigma é conhecido,
sigma igual a 2,20, podemos realizar um teste Z. E podemos, então, de novo, repetir aqui o esboço da curva de distribuição normal padronizada. Então, curva de distribuição normal padronizada, valores de Z aqui. Teste unicaudal à esquerda, então o alfa, que é igual a 0,05. Aqui à esquerda. Então, esta é a região de rejeição e corresponde à região cujo tamanho é igual ao alfa, 0,05. Região de rejeição estabelecida. Valor crítico de Z. O mesmo do exercício anterior, da questão anterior, só que agora com sinal negativo. Menos 1,645. Ei. Bom, então temos, já estabelecemos as duas hipóteses, localizamos o alfa, 0,05, região de rejeição à esquerda, o sigma é conhecido, 2,5. A amostra, estabelecemos previamente, tamanho amostral igual a 10. A amostra teve uma média igual a 13,90. 13,90. Então, vamos ao cálculo da estatística Z. Média amostral, 13,90. Menos o valor da hipótese nula, 15,50. Dividido pelo erro padrão. O erro padrão, sigma, 2,20, dividido por raiz quadrada de 10. Tá? Eu tinha comentado antes, mas dou uma reforçada. É um erro bastante comum. Então, eu imagino que sempre vão ter 2, 3, 4 alunos que vão aqui, de forma equivocada, inverter o numerador, colocando 15,50 menos 13,90. Qual é o problema? Quando a média amostral é menor do que o valor da hipótese nula, temos um Z negativo. Se o aluno inverte, ele vai descobrir ali, vai encontrar um Z positivo. E aí vai surgir a confusão. Tá? Então, cuidado. Z negativo, porque média amostral foi menor do que o valor da hipótese nula. Calculando esse valor de Z, vamos lá. 13,90 menos 15,5. Ok. 2,20. Menos 2,2998. Bom, por isso, estou aqui deixando minha calculadora trabalhar com, me apresentar no visor 4 casas decimais. 2,99. Não, 2,9 não, 2,299 menos 2,299. Então, aqui um erro bastante comum. O aluno chegar à conclusão que vai ler na tabela Z, arredondando, menos 2,29. O erro. Tá? Então, o erro ignorando o aspecto e a importância do arredondamento. Tá? Então, para
duas casas decimais, z igual a menos 2,30. Tá? Menos 2,29 vai dar um valor de área errado. Então, aqui neste caso, erro, acerto. Ok? Bom, então nós temos a estatística z igual a menos 2,30. Qual é o valor P? Valor P no teste unicaudal à esquerda, o valor P vai ser a área à esquerda de menos 2,30. Vamos aqui compartilhar. Vocês podem me avisar se o quadro tiver um tamanho muito pequeno para vocês, tá? Para visualizar melhor o meu quadro, às vezes eu tenho que parar de compartilhar aqui a minha tela, né? Bom, então, valores de Z. Z igual a menos 2,30. A coluna com zero é a última coluna direita. 2,30. 2,30 aqui. Valor à esquerda de Z igual a menos 2,30. O valor P, 0,0172. Ferem? Qualquer dúvida, só perguntarem. Tá? Então, nós temos o valor P igual a 0,0172, de onde veio este valor do Z igual a menos 2,30. Tá? Bom, então já temos aqui as informações das hipóteses formuladas, o valor crítico, menos 1,645, o valor da estatística padronizada, Z igual a menos 2,30, valor P, 0,1072. Tá? Com relação a rejeitar ou não a hipótese nula, se nós trabalharmos com o valor P, esse valor P é menor do que o alfa. Então, como o valor P é menor do que o alfa, não rejeitamos a hipótese nula. Um valor P pequeno, no nosso caso, um valor P menor do que o alfa, significa a amostra está tendo um comportamento incomum, um comportamento inesperado perante a hipótese nula. Por esse motivo, somos levados a rejeitar a hipótese nula. Então, o valor P é menor do que o alfa, rejeitamos a hipótese nula. A análise pela região de rejeição. A estatística T, aqui no eixo horizontal, se menos 1,645 é esse ponto, menos 2,3 vai estar aqui bem à esquerda. Aí aqui o Z. O Z de menos 2,30 estaria aqui. E a área à esquerda dele, esse tracejado em vermelho, seria o valor P. Então, o valor P seria essa região em cor vermelha, o alfa seria a região com tracejado em azul, o Z estaria, então, caindo na região de rejeição. O Z caindo na região de rejeição, rejeitamos a hipótese nula. Ok? Até aqui tudo tranquilo? Estão visualizando bem o quadro? Sim. Mas, professor, se der para manter, porque antes estava compartilhando também a tela, se der para manter as duas, porque aí dá para a gente ver, sei lá, para mim pelo menos achei melhor, porque dá para ver o enunciado. Eu tenho as duas, veja só isso, eu tenho duas situações. Veja só, que quando eu quiser que vocês vejam bem o quadro, eu estou nesse momento, não estou compartilhando a tela. E agora eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui.
pelo que eu sei, nesse momento o quadro vai estar pequeno para vocês, não é isso? Mas se a gente clicar na imagem do quadro, é ela que vem para a apresentação, e a apresentação vem para o quadro menor. Mas como o senhor preferir, pode fazer assim. Quer dizer, vocês podem dominar isso. Sim, dá para a gente escolher qual tela fica grande. Ah, é? Ah, então tá ótimo. Para mim, melhor ainda. Porque, na verdade, o que eu imaginava? Que quando eu parasse de compartilhar, vocês teriam uma visualização melhor do quadro. Então, na verdade, não depende de mim, depende de vocês, não é isso? Mas, professor, eu acho que talvez na gravação é conforme a sua tela mesmo. Se a pessoa Perfeito. quiser rever, aí acaba ficando pequeno realmente o quadro na gravação. Entendi. Ah, perfeito. Então tá bom. Então, quando eu quiser que. É isso, melhor ainda se me lembrar. Eu estou gravando. Eu quero que na gravação apareça o meu quadro. Então, eu paro de compartilhar. Não é isso? E ele me Isso, aparece. isso. Se Aí vocês fica maior tiverem. isso. Fica maior um pouco, não é isso? Isso, Tá isso, ótimo. professor. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, nós rejeitamos a hipótese nula neste caso, tá? E a afirmação aqui não corresponde à hipótese nula, corresponde à hipótese alternativa. O que o livro vai estar dizendo? Vai estar dizendo o seguinte: se a afirmação está em H1, hipótese alternativa, e nós rejeitamos a outra hipótese conflitante, que é a hipótese nula, nós não estamos rejeitando a afirmação, estamos rejeitando a hipótese nula. Quando rejeitamos a hipótese nula e a afirmação corresponde à hipótese alternativa, nós podemos dizer que estamos apoiando a afirmação. Tá? O livro vai estar dizendo que devemos apoiar a afirmação. Mas se vocês usarem uma outra expressão, ao invés de apoiar a afirmação, confirmar, dar respaldo, ou se disserem que não estamos rejeitando a afirmação, para mim vai estar ok, tá? Porque são duas etapas. A primeira é o que fazer com a hipótese nula. O teste hipótese, a gente está testando a hipótese nula. A segunda é o que fazer com a afirmação, porque às vezes a afirmação está em H1, às vezes a afirmação está em H0. Então, quando rejeitamos a hipótese nula e a afirmação está na hipótese alternativa, nós podemos concluir que estamos, então, em condições de apoiar a afirmação. Tá? Ou, pelo menos, podemos dizer que não estamos rejeitando a afirmação. Para mim, vão ser duas respostas aceitáveis, tá? O que é que não se pode dizer aqui? Rejeitamos a hipótese nula e rejeitamos a afirmação, tá? Porque a afirmação não é a hipótese nula. A afirmação é a hipótese alternativa. Então, na questão anterior que a gente fez, também a gente vai apoiar a afirmação, né? Porque a gente não rejeitou a hipótese nula e a afirmação era na hipótese nula. A afirmação era na hipótese nula. O que decidimos com relação à hipótese nula na questão anterior? Não rejeitar. Isso. Então, como não rejeitamos a hipótese nula, questão 1, e a afirmação é a hipótese nula, então chegaríamos à conclusão de que não poderíamos rejeitar a própria afirmação. Isso. Então Ok, então seria vamos tipo, avançar. professor, Sim. então tipo, não teria informação suficiente para apoiar a afirmação, tipo isso. Você pode dizer simplesmente, você pode ser bem resumida. Você pode dizer que não devemos apoiar a afirmação, tá? Na questão 1, é isso? Falando questão 1. Isso. Isso. Ou você pode dizer,
não há evidência estatística para apoiarmos a afirmação. Ou pode ser bem objetiva, não apoiamos a afirmação. Tá? E, na verdade, essa decisão é com base em uma análise estatística, evidência estatística. Ou seja, sob o ponto de vista estatístico, podemos apoiar a afirmação ou podemos rejeitar a afirmação. Tá? Mas vocês podem ser bem objetivos. Como a gente está fazendo as contas? Está calculando valores estatísticos. Média amostral, a gente está transformando a média amostral em estatística Z. Então, é com base nesse cálculo estatístico que a gente está chegando à conclusão se a gente pode apoiar ou não a afirmação. Tá? A Ok, seção, obrigada. lá no finalzinho da seção 7.1, a primeira seção do capítulo 7, é que o livro vai estar dizendo quais são as expressões. Tá? Ele vai estar dizendo o seguinte, que quando a afirmação está em H0, foi o primeiro caso, o que chegamos à conclusão com relação à hipótese nula? Ou rejeitamos ou não rejeitamos. Então, o teste hipótese tem que concluir se rejeitamos a hipótese nula ou não rejeitamos. Se a afirmação está em H0, o que é que nos resta? Ou rejeitar a afirmação ou não rejeitar a afirmação. O livro diz que quando a afirmação está em H1, nós podemos ou apoiar ou não apoiar a afirmação. Tá? Então, ele usa a expressão apoiar ou não apoiar quando a afirmação está em H1. Ele usa a expressão rejeitar ou não rejeitar quando a afirmação está em H0. Tá? Então, mas o que eu vou cobrar mais de vocês é, em primeiro lugar, o que fazer com a hipótese nula. Rejeitar ou não rejeitar. E depois, com relação à hipótese alternativa, que é a hipótese conflitante. Tá? Se rejeitamos a hipótese nula, não podemos rejeitar a hipótese alternativa. Se não rejeitamos a hipótese nula, é porque não podemos apoiar a hipótese afirmativa. Ok? Desculpe, a hipótese associada à afirmação, hipótese alternativa. Tá? Então, vejam sempre em duas etapas. A primeira etapa é o que fazer com a hipótese nula. Segunda etapa, o que fazer com a afirmação. E aí, localizar isso necessita que vocês localizem antes, bem claro, se a afirmação está em H0 ou está em H1. Tá? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o que vai dar o pontapé inicial à realização de um teste de hipótese é uma afirmação que vai estar implícita ou explícita. Tá? No caso prático, sempre vai surgir essa afirmação, às vezes de forma implícita. O fornecedor sempre vai estar dizendo, meu produto está ok. Tá? Vamos aqui ao terceiro. Terceiro, a afirmação mi diferente de 450. Então, essa afirmação não tem o sinal de igualdade, ela é a hipótese alternativa. Mi diferente de 450. O alfa agora é 0,10. O sigma 9,90. Então, o sigma é conhecido. Então, ainda podemos realizar um teste Z. Tamanho amostral igual a 6. Média amostral 447,75. Vamos lá. Professor, tem que deixar de compartilhar aqui a tela. Sim, sim. Opa, obrigado por me avisar. Vamos lá. Então, eu tenho o seguinte. Primeiro, afirmação mi diferente de 450. Mi diferente de 450. Então, essa afirmação corresponde à hipótese alternativa, H1. A hipótese nula, mi igual a 450. Pelo sinal da hipótese alternativa, é um teste bicaudal. Então, metade do alfa está à esquerda, metade do alfa
vai estar à direita. O alfa, 0,10. E o sigma também é conhecido nessa questão. O sigma é igual a 9,90. Então, a população tem comportamento de distribuição normal, está dito desde o início, enunciado geral. O sigma é conhecido, então podemos realizar um teste Z. Teste Z. O tamanho amostral igual a 6. Então, tudo isso estabelecido ou conhecido antes de retirarmos a amostra. Então, antes de retirarmos a amostra, podemos fazer esse esboço aqui. A distribuição normal padronizada, valores de Z, medidos no eixo horizontal. O alfa é 0,10. Teste bicaudal, então metade do alfa vai estar na região esquerda. Metade do alfa. E a outra metade vai estar à direita. Como o alfa é igual a 0,10, metade do alfa é igual a 0,05. Então, os valores críticos de Z, eu vou ter um valor crítico negativo aqui, e eu vou ter à direita um valor crítico positivo. Então, em termos de distribuição normal padronizada, a área de 0,05 é uma área associada àquele valor de Z, 1,645. À esquerda é um Z negativo, menos 1,645. Tá? Então, lembrando que quando a área for igual a 0,05 e estivermos trabalhando com Z, o correspondente valor de Z, que é um Z crítico, vai estar meio caminho entre 1,64 e 1,65. Então, vamos trabalhar com o valor intermediário entre eles, 1,645. Sinal negativo, à esquerda, sinal positivo, à direita. Então, neste caso, no quadrante onde vocês vão colocar valores críticos, aí não vai ser um valor crítico, vão ser dois valores críticos. Vocês podem colocar menos 1,645 e mais 1,645, vocês podem colocar mais ou menos 1,645. Tá? Bom, então formulamos as hipóteses, temos dois valores críticos. O valor da estatística padronizada, a amostra, resultou em uma média 447,75. Barra igual a 447,75. Então, isso significa um Z igual a 447,75 menos 450 dividido pelo erro padrão. O sigma é conhecido, 9,90 dividido por raiz quadrada de 6. Vou fazendo aqui as contas. 447,75 menos 450 dividido por 9,9 multiplicado por raiz de 6. Menos 0,5567, é isso mesmo? Outra, menos 0,55. Tem zero. Menos 0,557.
É isso mesmo? Isso. Bom, aqui a gente pode dizer o seguinte, que arredondar para 0,55 ou 0,56 seria um errinho pequeno. Mas lembre-se sempre, 0,5567, se eu arredondar para 3 casas decimais, é 0,557, não é isso? Menos 0,557. Para 2 casas decimais, menos 0,56. Então, o valor de Z é igual a menos 0,56. Tá? Isso porque estamos trabalhando aqui com a leitura de uma tabela, valores de Z com 2 casas decimais. Então, o Z é igual a menos 0,56. Z negativo, vamos ver qual é a área esquerda desse Z. E vamos duplicar. O valor P vai ser, então, o dobro da área à esquerda deste Z. Então, deixa eu compartilhar aqui. Seis, a coluna do 0,06 é a quarta da esquerda para a direita. 0,59876. Então, confiram aí. O valor P vai ser o dobro de 0,28774. E igual a 2 vezes 0,28774. Tá? Ô, Elcio, Sim. eu não podia fazer as considerações também contando com, por exemplo, a área do Z que a gente encontrou da amostra, não poderia comparar ele com metade de alfa? Ao invés de Não multiplicar por entendi. Eu poderia, por exemplo, porque a gente sabe o valor total de alfa, que é 0,1, né? Acho que é 0,10, isso. Aí cada lado vai ter 0,05, que é Isso. alfa sobre 2. Eu não Sim. poderia bater direto o 0,28 com o 0,05? Fazer a Isso para comparação? tomar a decisão. Para tomar a decisão está correto. Só que o que você vai estar sendo cobrada é do conceito do valor P. Tá? Então, por exemplo, se eu alimentar um software estatístico com essas informações, o software vai me dizer que o valor P é 0,28774 vezes 2. Tá? Então, conceitualmente, o valor P é que valor? Deixa eu botar aqui. 0,28774. Multiplicado por 2. 0,5755. Então, você tem aí um conjunto de coisas que tem que demonstrar. Primeiro, é saber calcular a estatística Z. Segundo, saber transformar a estatística Z em um valor P. E isso vai depender se o teste é unicaudal esquerdo, unicaudal direito ou bicaudal. Então, o valor P é 0,5755. Próxima etapa é tomar decisão com relação à hipótese nula, se não rejeitamos ou rejeitamos. Aí a sua linha de raciocínio está correta.
você pode já estar colocando na sua cabeça o seguinte: metade do alfa é 0,05, metade do valor P é 0,28. Não é isso? Então, você pode comparar as metades diárias. A metade do alfa, 0,05, metade do valor P, 0,28774. Então, a metade do valor P é maior do que a metade do alfa. Você poderia estar pensando dessa forma, não? Então, obviamente, o valor P vai ser maior do que o alfa. E aí você não rejeitaria a hipótese nula. Está tudo isso correto. Mas você tem que lembrar o seguinte: estatisticamente, você tem que entender qual é o significado do valor P e como se pode obter o valor P num teste Z pela leitura da tabela de distribuição normal padronizada. Tá ok? Entendi. Aí, então, para fazer a representação do valor P no gráfico, na No curva desenho? normal, Bom, calculei então o valor P. Tá aqui. Para fazer a representação, você pode, neste caso, veja só, uma coisa é você dizer o valor P é esse, não é 0,28774, é 2 vezes 0,28774. A outra coisa é você fazer uma representação no gráfico, no esboço. Aí sim você pode dizer o seguinte, que você poderia colocar aqui, vamos dizer assim, onde é que está a estatística Z? Z menos 0,56. Então, o Z é negativo, só que esse Z está à direita do valor crítico menos 1,645. Então, eu vou exagerar aqui. Aqui a estatística amostral padronizada. Então, essa região que está aqui, que eu estou colocando em vermelho, nesse caso eu tenho duas canetas com cores diferentes, né? Eu posso dizer que esta região à esquerda do Z, esta região em vermelho, ela corresponde à metade do valor P. Então, a outra metade corresponderia a isso aqui. Toda essa região em vermelho. Tá? Você poderia, então, fazer essa representação. Tá? beleza, agora entendi. Entendeu? Uhum. Mas muito cuidado com relação ao seguinte: no seu desenho, e aí vou dizer, existem diversos erros que se repetem nas turmas. Um outro erro bastante comum é o aluno calculou aqui, deu Z menos 0,56. O que ele vai fazer? Ele vai dizer no desenho dele que ele tem dois valores de Z. Menos 0,56 e mais 0,56 aqui. Aí está o erro. Uma amostra se traduz em uma única estatística amostral padronizada, e é menos 0,56. Por que negativo? Porque a média amostral foi menor do que o valor da hipótese nula. Então, aqui eu só tenho um único valor de Z. Tá? Como esse Z é negativo, como é que eu represento o valor P? A área à esquerda desse Z negativo corresponde à metade do valor P. A outra metade está lá do lado direito. Tá? Eu poderia, então, imaginar que aqui eu tenho um outro valor. Sim, que valor é esse? Esse é o valor de uma estatística amostral padronizada se a minha média amostral tivesse sido maior do que 450 e simétrica a 447,75. Mas é melhor parar por aqui. É melhor cair no risco de se colocar nesse desenho dois valores de estatística amostral. Se eu só tenho uma amostra, eu só vou ter um único valor de Z. Esse único valor de Z é o menos 0,56. Tá ok?
Bom, etapa seguinte, decisão com relação à hipótese nula, rejeitar ou não rejeitar. Tá? Então, nós temos, pela região de rejeição, a estatística amostral padronizada não está caindo em região de rejeição. Nem a região de rejeição à direita, nem a região de rejeição à esquerda. Estatística amostral não cai em região de rejeição, não rejeitamos a hipótese nula. Ou análise pelo valor P. Valor P maior do que o alfa, e o alfa 0,10. Valor P maior do que o alfa, não rejeitamos a hipótese nula. Tá? Então, não estamos rejeitando a hipótese nula. E o que fazer com relação à afirmação? A afirmação está na hipótese alternativa. Tá? Então, nós podemos dizer o seguinte: a hipótese nula, não rejeitar. A hipótese, a afirmação. A afirmação está na hipótese alternativa. A afirmação não está na hipótese nula. Então, se eu não tenho condições de rejeitar a hipótese nula e a afirmação está na hipótese alternativa, eu posso dizer o seguinte, que eu não tenho condições de apoiar. Não apoiar. Eu só apoiaria a afirmação se eu rejeitasse a hipótese nula. Porque aqui, neste caso, hipótese nula e a afirmação são hipóteses conflitantes. A afirmação está em H1, tá? Então, se eu não rejeito a hipótese nula, eu não tenho condições de apoiar a afirmação. Ok? Próximo. Página seguinte. A afirmação μ maior do que 8,50, essa afirmação é a hipótese alternativa. O alfa de 0,01, dados amostrais. Tamanho amostral igual a 25. E da amostra eu obtive a média igual a 9,20 e o S igual a 2,50. Então, observem que agora não tenho nenhuma afirmação com relação ao sigma. O sigma, então, é desconhecido. Sigma desconhecido. A população tem comportamento de distribuição normal, então eu posso realizar o teste T, mas não posso realizar o teste Z, tá? Então, agora temos um teste T. Vou parar de compartilhar minha tela para colocar no quadro a solução dessa questão. Então, a questão 4. A afirmação é μ maior do que 8,50. A afirmação μ maior do que 8,50. Então, essa afirmação corresponde à hipótese alternativa. A hipótese nula, então, μ menor ou igual a 8,50. Então, aqui estão as duas hipóteses. O sinal da hipótese alternativa é maior do que. Então, eu tenho um teste no caudal à direita.
E o alfa, 0,01. O sigma é desconhecido. Então, eu tenho que realizar um teste T. Antes de retirar a amostra, eu tenho tudo estabelecido. As hipóteses, o alfa, não conheço o sigma e estabeleci previamente tamanho amostral igual a 25. Tá. Bom, então vamos agora fazer o esboço. Aqui tá ruim. Vou pegar aqui uma outra. Se tem alguma outra funcionando bem aqui. Então, aqui eu tenho valores de T. É um teste unicaudal à direita. Então, todo alfa vai estar à direita. E o alfa à direita. Tá? Valor crítico de T. E agora preciso ler na tabela T o número de grau de liberdade, 24, e o alfa no teste unicaudal. Então, grau de liberdade igual a 24. Alfa 0,01, teste unicaudal à direita. Então, vamos compartilhar agora. Tabela Professor, T. Sim. na prova, a gente vai usar a tabela T que vai até o 30 graus de liberdade. Isso. Ah, tá. É porque nos exercícios tem vários que tem mais que 30, aí ele usa. Aí eu tô aproximando o valor. Não. Se você resolve exercício no livro que trabalham com tamanho amostral 35, 40, por exemplo, você lê a tabela que está no livro, tá? Ah, tá. Ok. A tabela que está no livro. Por que eu estou mostrando essa tabela que vai até 30? Porque já estou antecipando. Eu vou estar sempre trabalhando nos meus testes, minhas questões, com tamanho amostral pequeno. Tá? Tá, ok. Então, você vai usar a tabela do livro quando as questões do livro estiverem apresentando tamanho amostral maior do que 30, tá? Bom, então vamos lá. Graus de liberdade, 24. Alfa 0,01. Teste unicaudal. Então, unicaudal alfa 0,01, nós vamos ler a segunda coluna da direita para a esquerda. Grau de liberdade, 24. Grau de liberdade, 24, está aqui. Então, o valor crítico em módulo 2,492, sinal positivo. Então, nosso valor crítico de T, 2,492. Então, já temos o valor crítico de T. Vamos agora calcular a média, calcular o valor de T, considerando-se que a amostra nos deu uma média igual a 9,20 e um desvio padrão, um S, igual a 2,50. S igual a 2,50. Então, agora eu tenho que a estatística não é a estatística Z, é a estatística T, vai ser igual a 9,20 menos 8,50 dividido pelo erro padrão. O erro padrão agora é 2,50, o S dividido por raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, 5.
Então, o denominador é 0,50, não é isso? 2,50 dividido por 5. 0,5. Então, a estatística T, 9,2, 8,5 menos 5 dividido 1,40. Vejam simples. 1,400, 1,40. 9,2. 5 menos. 1,40. Então, temos uma estatística T igual a 1,40. No nosso esboço, nosso desenho, aqui o alfa. Localizar nesse esboço a estatística T vai significar um T à esquerda do valor crítico, um T positivo e à esquerda o valor crítico. Aqui, a minha estatística T de 1,40. O que é o valor P no teste unicaudal à direita? É a área à direita da estatística amostral padronizada, que agora é a estatística T. Tá? Mas o conceito de valor P continua sendo o mesmo. Então, o valor P vai ser a área à direita de T. Então, está aqui. O valor P, a área à direita de T. Tenho duas áreas aqui do mesmo lado direito. Valor P maior do que o alfa. Valor P maior do que o alfa. Eu não rejeito a hipótese nula. Né? Então, mas calculei a estatística T. E agora eu já estou me antecipando, estou verificando meu desenho. E o valor P é maior do que o alfa. Tá? A estatística T não está caindo na região de rejeição. Estatística T não cai na região de rejeição, não rejeita hipótese nula. Então, análise pelo valor P. Valor P é maior do que o alfa, não rejeita hipótese nula. Análise pela região de rejeição. A estatística amostral padronizada, a estatística T, não cai na região de rejeição, não rejeita hipótese nula. Tá? O que está faltando? Verificarmos qual é o valor P, sendo que, neste caso, vamos estar identificando uma faixa ao invés de um único valor. Ou seja, daqui para frente, trabalhar com a tabela T vai permitir apenas que a gente diga o valor P está entre um valor menor e um valor maior. Então, vamos aqui. O valor P vai estar entre... Eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou agora buscar na linha com 24 graus de liberdade um T igual a 1,40. Aliás, estou compartilhando, não é isso? Eu deveria ter parado de compartilhar, então parei de compartilhar agora só para mostrar, talvez o quadro um pouquinho maior, a minha gravação. Então, eu tenho aqui o desenho da curva T, a localização do alfa à direita, o valor crítico de T, 2,492. Calculei a estatística amostral padronizada, T, de 1,40. No meu desenho, incluí o T, está à esquerda 2,492, um T positivo. E então localizei aqui à direita dessa estatística amostral padronizada o nosso valor P. Valor P, pelo meu desenho, eu observo o valor P maior do que o alfa. Valor P maior do que o alfa, não rejeita hipótese nula.
Análise pela região de rejeição, a estatística T não está caindo na região de rejeição, não rejeita hipótese nula. Então, o que está faltando é, em números, apresentar o valor P. Agora eu vou voltar a compartilhar aqui. Para 24 graus de liberdade, isso. Um T igual a 1,40. 1,40. 1,40 está entre 1,318 e 1,711. Entre esses dois valores. Então, eu vou verificar o valor que está entre, lá no topo, a segunda coluna e a terceira coluna, para o alfa unicaudal. Segunda coluna, 0,10. Terceira coluna, 0,05. Ou seja, o valor P está entre 0,10 e 0,05. Tá? Reforçando aqui. 24 graus de liberdade. A minha amostra resultou num T igual a 1,40. Ou seja, um T que está entre 1,318 e 1,711. Olhando lá em cima, nessa linha de topo, onde eu tenho teste unicaudal, isso significa que o valor P está entre 0,10 e 0,05. Então, o valor P entre 0,10 e 0,05. Tá. Então, esse valor P, como já sabemos, é um valor maior do que o alfa. Bem maior do que o alfa é 0,01. Né? Nós temos um alfa de 0,01, o valor P bem maior do que o alfa, então não rejeitamos a hipótese nula. Tá ok? Se não rejeitamos a hipótese nula, qual a conclusão com relação à afirmação? A afirmação está na hipótese alternativa. Então, aqui na parte de baixo, nós podemos dizer, com relação à hipótese nula, não rejeitar. A afirmação é a hipótese alternativa, a hipótese conflitante. Se eu não vou rejeitar a hipótese nula, é porque eu não tenho condições de apoiar. Eu não tenho condições estatísticas de apoiar, de dar suporte à afirmação. Tá ok? Vamos à questão número 5. Vou ajeitar aqui a minha tela de novo. Questão número 5. A afirmação μ diferente de 50. Então, a afirmação aqui é a hipótese alternativa, tem o sinal de igualdade. O alfa 0,05. Dados amostrais n igual a 9. Média 51,75. E o padrão amostral 6,15. Então, eu vou deixar aqui o seguinte. Que sabemos antes de retirar a amostra, que iríamos trabalhar com o tamanho amostral igual a 9, que temos a afirmação com μ diferente de 50, ou seja, hipótese nula μ igual a 50, e o alfa de 0,05. Então, vamos colocar aqui no meu quadro.
essas informações. A caneta preta aqui. Parece um pouquinho mais o quadro. Bom, então eu tenho a questão número 5. A afirmação mi diferente de 50. Mi diferente de 50. Essa afirmação contém a desigualdade, então ela corresponde à hipótese alternativa. A hipótese nula, mi igual a 50. Pelo sinal da hipótese alternativa, eu sei que é um teste bicaudal. Então, metade do alfa à esquerda, metade do alfa à direita. Nós vamos trabalhar com alfa de 0,05. O que é que está faltando? Estabelecido previamente que o tamanho amostral igual a 9. E o sigma desconhecido. Sendo o sigma desconhecido, nós vamos trabalhar com o teste T. Tá? O teste T. Então, vamos aqui fazer um esboço da curva T. Todo o alfa, não, metade do alfa à esquerda, metade do alfa à direita. Então, alfa sobre 2 à esquerda, alfa sobre 2 à direita. Quais são os dois valores críticos de T? Um negativo à esquerda e um positivo à direita. Vamos olhar na tabela a linha onde o número da liberdade, igual a 8. Grau de liberdade igual a 8. A tabela vai nos dar os valores críticos de T. De que forma? Vamos compartilhar aqui. A tabela nos dá uns valores de topo, essa linha aqui, bicaudal alfa. Então, nós vamos procurar nessa linha o alfa 0,05 bicaudal. 0,05 bicaudal é a terceira coluna da direita para a esquerda. Então, vamos descer nessa terceira coluna até grau de liberdade igual a 8. Liberdade igual a 8. Então, o valor crítico de T, dois valores críticos, menos 2,306 e mais 2,306. Menos 2,306 mais 2,306. Ok? Bom, então eu já tenho aqui os valores críticos, negativo e positivo. Já tenho as hipóteses formuladas. Vamos calcular agora a estatística T, considerando-se que a amostra resultou numa média igual a 51,75, x barra igual a 51,75, e o desvio padrão amostral, o S,
igual a 6,15. Então, a nossa estatística T seria 51,75 menos o valor da hipótese nula, 50, dividido pelo erro padrão, o S, 6,15, dividido por raiz quadrada de n, raiz quadrada de 9. Então, vamos lá. 51,75 menos 50, dividido por 6,15, vezes 3. 0,8537. 0,8537 a 0,854, 0,85. Então, a minha calculadora, estou com o visor preparado para trabalhar aqui com 4 casas decimais, 0,8537 seria igual a 0,854. Arredondando para 3 casas decimais, é isso? Para 2 casas decimais, 0,85. Tá? Então, temos um T igual a 0,85. Na verdade, como eu estou trabalhando com a tabela T, vamos ver como é que está a nossa tabela T aqui. A tabela Z é a que está delimitada, no nosso caso, 2 casas decimais. A tabela T, a gente está trabalhando com 3 casas decimais, não é isso? Então, eu posso dizer, na verdade, o T é igual a 0,854. Mas, da forma como a tabela T trabalha, 0,854 ou 0,85 vai dar a mesma coisa, né? Tá, então vou colocar aqui no meu quadro o T com 3 casas decimais, 0,854. Localizando a estatística T no nosso esboço, primeiro, as regiões de rejeição são as regiões associadas ao alvo. 2 regiões, a esquerda e outra direita. Segundo, a estatística T positiva, mais a esquerda do valor crítico 2,306. Então, posso colocar aqui no meu esboço esse ponto representando a estatística T. Tá? Então, já estou antecipando, mostrando que a estatística T não está caindo na região de rejeição, nenhuma das duas. Então, a estatística T não caindo em região de rejeição, eu não rejeito a hipótese nula. Tá? Avançando no meu esboço, a área à direita de T, T positivo, a área à direita de T corresponde à metade do valor P. Metade do valor P é essa área aqui. A outra metade estaria aqui. Tá? Então, metade do valor P à direita de 0,854. A outra metade de forma simétrica, uma área à esquerda, tá? Que corresponderia à área à esquerda de um T menos 0,854. Então, eu tenho já identificado as duas hipóteses, os dois valores críticos.
A estatística amostral padronizada, 0,854. E cuidado, uma amostra se transforma em uma única estatística amostral padronizada. Então, como eu disse agora há pouco, um erro bastante comum, o aluno colocar uma estatística amostral padronizada como sendo mais ou menos 0,854. Tá? Isso seria um erro. Só tem uma estatística amostral padronizada, 0,854. Ok? O que está faltando? A gente identificar pela tabela T qual é o valor P. Mas a gente já sabe que o valor P é maior do que o alfa. Né? Vamos usar a tabela T e identificar o valor P. E vamos dizer que o valor P está entre dois valores na tabela. Vamos ler a estatística amostral 0,854 na linha com 8 graus de verdade. Oito graus de verdade, 0,854 seria uma estatística entre 0,706 e 1,397. É um teste bicaudal. Então, o valor P vai estar entre 0,50 e 0,20. Confere? Entre 0,50 e 0,20. Ou seja, um valor P, como a gente já sabia, maior, bem maior do que o alfa. Tá? Ou um valor P maior do que o alfa, não rejeitamos a hipótese nula. Qual é a conclusão com relação à afirmação? A afirmação está na hipótese alternativa. Não estamos rejeitando a hipótese nula. Então, temos o seguinte, com relação à hipótese nula, não rejeitar. E com relação à afirmação, de novo, neste caso, a afirmação está na hipótese alternativa, que é a hipótese conflitante. Então, se não rejeitamos a hipótese nula, não temos condições de apoiar a afirmação. Tá? Então, não temos condições, não temos respaldo estatístico para apoiar a afirmação. Dúvidas? Tranquilos? Então, vou deixar aqui essas duas últimas para vocês, tá? Da mesma forma, tá? De qualquer maneira, a gente já pode antecipar que vai ser, de novo, um teste T. Questão 6. O sigma não é informado, somos informados do S, então temos um teste T. O 7. Também não somos informados do sigma, somos informados do S, um teste T. Ok? Eu vou deixar para vocês essas questões 6 e 7, lembrando que são exercícios complementares. Fundamental é que vocês, primeiro, ataquem os exercícios do livro que tem gabarito ao final. Tem dúvidas? Tem uma dúvida? Eu vou tranquilo? Vou gastar 2 minutinhos só para mostrar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar a primeira questão, a primeira que a gente fez.
A primeira foi um teste Z. Eu vou alimentar aqui um software estatístico. Esse software é um software pago, tá? Um software bastante popular, mas é um software pago. Eu vou alimentar esse software com os dados da primeira questão. A gente resolveu lá primeiro, né? Então, de forma resumida, só para vocês observarem uma coisinha aqui. Em estatística básica, eu vou realizar teste Z para uma amostra. Eu vou apresentar aqui os dados sumarizados. A primeira questão, o tamanho amostral foi igual a 12. A média amostral foi igual a 47,55. O desvio padrão amostral era conhecido. O sigma era igual a 3,50. Eu vou pedir para que você realize um teste de hipóteses e o valor da hipótese nula é o que aparece aqui nessa caixa. Eu vou precisar informar o valor da hipótese nula, que era igual a 46. 46. Professor, você está A afirmação apresentando? era mínima. Você está apresentando? Ah? Você está apresentando? Desculpa, isso. Estou querendo compartilhar sim. Não estou compartilhando ainda não, é isso? Não, não está dando para ver, não. Vou repetir. Isso. Então, agora vocês estão vendo, não é isso? Então, vamos lá. Estatística básica. Eu vou pedir teste Z para uma amostra. Então, o tamanho amostral é 12. A média amostral é 47,55. O desvio padrão populacional, o sigma, era conhecido, era 3,5. Eu peço aqui para realizar um teste de hipóteses, onde o valor da hipótese nula, essa expressão aqui, o valor da hipótese nula era 46. Tá. Aqui em opções, eu vou dizer ao software que eu quero trabalhar com alfa de 0,05. Eu trato de forma indireta. O alfa de 0,05 significa o nível de confiança 95%. E aqui nessa opção, eu vou procurar dizer ao software que se trata de um teste unicaudal direita. Por quê? A afirmação era μ menor ou igual a 46. μ menor ou igual a 46 é a hipótese nula. Hipótese alternativa, μ maior do que 46. Então, eu vou pedir um teste unicaudal direita. É assim que eu faço a opção. Teste unicaudal direita, ok. Ok. E aí o software, o militar vai dar um relatório bem pequenininho, onde ele diz, valor P, 0,063. Tá? Então, vejam, o software não me dá o valor crítico, me dá a estatística amostral calculada, estatística Z, 1,53, e o valor P. Tá? Observem o que a gente já está sabendo pelos exercícios. Num teste bicaudal, o valor P seria o dobro disso aqui. Então, vou aqui mudar os dados em termos de... Eu vou pedir que se realize um teste bicaudal, o que não era o caso. Só para vocês observarem que o valor P agora é o dobro do anterior. A estatística Z é a mesma, 1,53, mas se o teste fosse bicaudal, o valor P seria 0,125. Só arredondando para 3 casas decimais. Ok? Então, observem, software estatístico normalmente vai estar trabalhando dessa forma, apresentando os dados amostrais, informando o sinal da hipótese alternativa. Isso eu apresento de que maneira? Aqui em opções. Se o sinal da hipótese alternativa for menor do que, se o sinal da hipótese alternativa for diferente de, ou maior do que. Tá?
Beleza? Então, aqui estou reforçando, dentre outras coisas, que o teste bicaudal tem o valor P dobrado e que mesmo no teste bicaudal eu só tenho uma estatística amostral padronizada, um único valor de Z, mesmo que o teste seja bicaudal. Ok? Então, é isso. Dúvidas? A ausência de dúvidas, eu vou aqui então interromper a gravação da aula de hoje.